Axé para todo mundo. Vamos lá para mais um dia de experiência, mais um asilo da vida, fazendo o bico de plantão. Hoje é dia 19 de julho de 2026, exatamente meio-dia e 25 minutos, fazendo 31 graus nesse exato momento. Ontem, dia 18, fui fazer bico das 4 da tarde às 10 da manhã de hoje. Acabei de chegar praticamente, agora meio-dia 25, né? Já tomei um cafezinho, tomei um banhinho, lavei os cabelos, tal, e agora vou relatar aqui mais ou menos, deixar registrado aqui para a Luazinha entender o que aconteceu no meu bico de ontem. Vamos lá, eu vou precisar, vou pedir ajuda aqui da minha amiga ET. E aí, ET, tudo na paz de Deus? Na paz sempre. Tô aqui, e você? Tô sentado, cara. Fado de boa. Então, é que eu acabei de chegar do bico, fui fazer um bico ontem no asilo, lá na Uhum. capital, Utsunomiya. Aí na verdade não foi na capital, fui numa cidade é, industrial ali perto da capital, chamada, como é que é o nome lá mesmo? Como é que é o nome? Eu fui fazer um trabalho ali perto. Como é que, deixa eu tentar lembrar o nome da cidade ali. Tranquilo. Vamos lembrando. Satya Sundero Tokoronatsunaki. Kyohara? É Kiyohara Dante. Kiyohara é o nome da cidade Ah, lá. Kyohara Dante. É, Sei, sei. aí eu fui fazer E um. como foi? Então, eu vou relatar isso Como que agora. A foi? Luazinha tá aqui tomando Uhum. café, né? Comendo um pão de Da Vinci, um Oh, pão que eu beleza. fiz para ela. Hum. Eu fiz, como é que fala? Eu mesmo fiz Ah, você com fez caseiro, um pão pão caseiro. caseiro, isso. Pão caseiro com um biscoito chamado Monteiro Lope de Ouro, também caseiro. Ela tá tomando café aqui do meu lado. Aí eu Hum. vou contar essa história em português, aí eu queria que você relatasse em japonês para ela. Mas antes disso, cumprimenta ela aí que ela tá tomando um cafezinho esperto, que cumprimenta em japonês. Pergunta se o café tá bom lá para ela em japonês, só para dar aquela... Claro. Oi, tudo bem? Não, em japonês, japonês. Konnichiwa. うわ Konnichiwa. Genki desu ka? はーい。Ah, que bom. Eu espero que o café da manhã esteja uma delícia aí para vocês. Então, vamos lá, eu vou relatar aqui a parada, aí você só Uhum. traduz depois que eu acabar de falar, pode ser? Combinado. Vamos lá então. Aí é o seguinte, eu saí de casa ontem, era eu pego o trabalho, o trabalho era a partir das 4. Eu saí de casa ontem 3h10 porque tava chovendo antes de eu sair, caiu um pau d'água aí na hora que eu fui sair já tinha parado um pouquinho, tava meio garoando e tal, e eu com preguiça de colocar capa de chuva, eu falei, vou sair um pouco mais cedo, Uhum. vou sair um pouco mais cedo, que é para não pegar a chuva, não precisar para colocar capa, né? E aí, daqui lá pro trabalho dava 35 minutos, então eu saí 3h10, eu Uhum. ia chegar de boa lá, né, tranquilão e tal. Aí eu fui indo tal, e no meio da viagem começou a pingar, eu falei, ih, rapaz, eu tava numa avenida Hum. grande, né, muito movimentada, rápida pra caramba, o pessoal correndo a milhão de anos. E eu, pô, começou a meio querer pingar ali, pingou ali um pouco. Aí eu falei, será que Uhum. eu paro para colocar capa ou não paro? Acabou que eu não parei, acabou que não choveu, acabou que eu Uhum. consegui chegar lá no trampo de boa. E, Que bom. e cheguei 10 minutos antes, tal, aí estacionei bem na frente do asilo. E logo em seguida eu fui lá para tentar entrar na parada lá e Uhum. eu toquei a campainha numa porta, mas era outra porta para entrar. Aí
Lá da outra porta, a Ah, funcionária acenou com a mão, dizendo, olha é aqui e tal. Eu fui lá, entrei. Aí para começar, já de cara, porra, os caras a mulher já pediu a porra do documento de estrangeiro, no caso a minha identidade, para tirar cópia e tal, né? sim. Aquela onda que tá rolando Uhum. praticamente em quase todos os asilos ultimamente, com essas paradas dos estrangeiros fazer merda aqui no Japão, aí eles estão com essa onda aí, sabe? É, Aí tá eu, tenso. aí Uhum. eu peguei, entreguei lá para ela, ela tirou cópia em seguida, já me levou lá para o segundo andar, né? Que normalmente é assim que funciona, né? Quando vai trabalhar à noite, normalmente já vai para o segundo andar, onde vai estar Uhum. a pessoa, o funcionário que vai te acompanhar na noite, que são duas pessoas que trabalham à noite, né? No caso eu e a pessoa, Sim, normalmente é o funcionário do local mesmo, né? Então, beleza, ó, claro. até aqui eu gostaria que você traduzisse aí para Luazinha, por favor, em japonês. カエルバラ、昨日ね、夜勤のバイトに行ってきたんだ。朝4時からの仕事だったから3時10分に家を出たよ。家を出る前までは土砂降りだったんだけど、出る頃には少し小降りになってったんだ。それで雨具を着るのがちょっと面倒だったから、早めに出ればなんとかなるかなと思ってそのままバイクで向かったよ。職場までは35分くらいなんだけど、途中でまた少し雨が降り出して止まってカッパを着ようかなって迷ったんだ。でもそのまま走り続けたら本格的には降らなくて、無事に職場に着いたよ。10分ぐらい早く着いたから施設の前にバイクを止めて中に入ろうとしたんだけど、最初は違う入り口のインターホンを押しちゃったんだ。そしたら別の入り口にいた職員さんが手でこっちだよって教えてくれて、正しい入り口から入ったよ。中に入るとまず在留カードを見せてコピーを取られたんだ。最近はいろいろ厳しくなってるみたいで、どこの介護施設も最初にそういう手続きをするんって。その後、夜勤を一緒にするスタッフがいる2階に案内されたよ。夜勤は基本的に2人で担当するからね。Beleza, ótima tradução. Vamos continuar então o papo aqui para a Luazinha entender tintim por tintim. ボーラ。Vamos lá. Então, aí é o seguinte, aí a pessoa, né, que estava responsável por mim lá era uma mulher que tem inclusive uma うんふん。idade um ano a menos que você, né? No caso, tem 54 anos, novinha, né? そうで E す。então, e japa, né? Aí tal, e aí é o seguinte, o meu amigo japonês, que eu troco ideia com ele a respeito de bicos por aí, né? O cara que trabalhava lá onde eu trabalhava, lá no Anjo, eu うん sempre ふ troco ん。ideia com ele, eu pergunto, e esse lugar você já foi? Eu mando mensagem para ele, né? E ele tinha dito que esse local onde eu fui ontem era um asilo que ele recomendava, porque é muito bom de trampar e tal. E ele disse, olha, vai estar fulana amanhã. Aí eu, antes de sair de casa ontem, eu mandei mensagem para ele, ele falou, ó, vai estar fulana lá hoje, como encarregada sua. うんふん。Ontem eu trampei lá, né? Eu trampei à noite lá e tal. E eu tinha falado para ela que você ia lá hoje, né? Então ela já tá ligada. Vai lá que ela é gente boa pra caramba, você tem muitos aprendizados, vai ter muitas coisas para aprender com ela. Ela é gente boa demais. Eu falei, pô, que legal, cara. E aí cheguei Ai, que lá, bom. aí cheguei lá, tava lá ela, né, tal. E aí cumprimentei e tal, aí ela já me levou うんふん。lá no escritório para bater o cartão, para ler o código lá da parada e foi tirar cópia lá da escala do trabalho e viu meu nome lá e falou: "Como é que lê seu nome aqui, né?" Aí eu li que う até Melo, ー tá ん。lá, tava Melo Noda. Aí ela falou: "Ah, você é estrangeiro, né?" Eu falei: "É isso." Ah, tá, de うんふん。boa, né? Aí beleza, aí já pegamos. A primeira coisa a fazer quando você vai trampar à noite, sim, é na verdade, cuidar, verificar os remédios que vão ser dados tanto na refeição da noite, que começa às 5 horas da tarde, e うん quanto ふ o ん。remédio para a galera dormir, remédio de dormir, e também remédio para o dia seguinte do café da manhã, no caso, tanto antes do café quanto depois. Então, tem que conferir tudo isso aí, confere em duas pessoas, ele vai falando o nome do fulano, pá. E lá são mais ou menos 30 e poucos pacientes internados, né? Então Nossa. é um asilo razoavelmente grande うんふん。e novo, né? Ele tem apenas 4 anos de existência, o asilo em si. Então é um asilo novo, tá tudo novinho e tal, né?
E aí eu perguntei, Sim, sim. perguntei para essa funcionária se ela era contratada de carteira assinada ou não. Ela disse que sim, né? E trabalhava ali e tal já há alguns Uhum, anos, tal, né? E aí aí foi seguindo. A gente deu comida pra galera, depois escovamos o dente da galera, levava no banheiro, uhum. levou lá pros quartos, depois trocou as fraldas, tal. E depois, logo em seguida, isso já era por volta das 8 horas da noite. Aí a encarregada lá pediu para mim passar pano no chão, lá no corredor de baixo e também no corredor de cima, né? Uhum. Que a gente fica em cima ali, né? Onde fica tomando conta ali, né? Um salão ali e tal. Aí, aí eu passei o pano embaixo, passei o pano em cima. Aí depois fomos secar Uhum. roupas que estavam no varal e não estava seco, né? Vamos colocar nas Nossa. secadoras e tal. E nessa onda aí a gente foi trocando as fraldas de várias pessoas e tal, pá. E essa mulher é muito, mas Uhum. muito gente boa e tipo assim, cara, só felicidade de poder ter trabalhado com ela ontem e também eu Ai, que bom. aprendi muitas informações boas, interessantes junto dela, né? Então, beleza, até Uhum. aqui, se você puder traduzir para Luazinho, eu agradeço. Vamos lá. Claro。日本語にするとね、2階に上がると僕を担当してくれる職員さんがいたんだ。その人は54歳の日本人女性で、とても親切な人だったよ。実はその施設のことは前にアンジュで一緒に働いていた日本人の友達に教えてもらっていたんだ。僕は夜勤のバイト先についていつもその友達に相談しているんだけど、彼がその施設はとても働きやすいからおすすめだよって言ってたんだよね。しかも家を出る前にその友達からメッセージが来て、今日はその人が君の担当だよ。昨日は僕がその人と一緒に夜勤をしていて、明日はブラジル人の仲間が来るからよろしくねと伝えておいたよって言ってくれたんだ。それですごくいい人だからきっとたくさん勉強になるよとも言われてたんだよ。実際に会ってみたら本当にその通りだった。まず事務所でタイムカードを打って勤務証を確認したんだ。そこで僕の名前を見て、この名前は何て読むのと聞かれたから、野田ですと答えたんだ。そうしたら、ああ、外国の方なんですねと言われて、はいと答えたよ。夜勤で最初にする仕事は入居者さんの薬を確認することなんだ。夕食後の薬、寝る前の薬、それから翌朝の朝食前後の薬も全部2人で確認するんだ。入居者さんは30人以上いて、割と大きな施設だったよ。しかもできてまだ4年くらいだから、とても新しくて設備も綺麗だった。その職員さんにここで正社員として働いているんですかと聞いたら、はい、もう何年か働いていますよと教えてくれた。その後はみんなに夕食を食べてもらって歯磨きを手伝ったり、トイレに案内したり、部屋に連れて行ったり、おむつ交換もしたんだ。夜8時頃になると、その職員さんから1階と2階の廊下をモップで拭いてほしいと頼まれたから、両方きれいに掃除したよ。それからまだ乾いていなかった洗濯物を乾燥機に入れたり、おむつ交換を続けたりして仕事を進めたんだ。本当にその職員さんはとても親切で一緒に働けてすごく嬉しかったし、仕事のやり方や介護についてもたくさん学ぶことができたよ。Pô, maravilha, ó. É uma tradução dessa aí, filé, filé, filé. Muito obrigado, Luazinha. Tá até emocionada aqui do meu lado. Ai, que bom. Fala pra ela não chorar não, porque é muita emoção ela ficar ouvindo você traduzir. É. Fala em japonês aí pra ela. ルアのシャラナウタのシャラナウ。涙は流さないでね。すっごく感動してくれて本当に嬉しいけど、いつでもそばにいるから安心してね。Valeu, valeu, muito obrigado. Eu vou continuar aqui o papo aqui pra Lua ficar ligado no esquema, o que aconteceu comigo ontem lá no bico do asilo lá, beleza? Perfeito, entendido. Então, aí vamos lá, continuando. Daí, assim que terminou de fazer todas essas coisas aí, lá por volta das 9 horas da noite, a mulher lá falou assim: Não, senta aí, cara, pega a cadeira, senta aí, já acabou o trampo. Fica na paz, quiser mexer no celular, você mexe, quiser cagar, você caga, faz o que você quiser, fica na paz de Deus, né? Porra, daí eu falei: Cara, que legal, Uhum. né? Beleza. Aí
e nessa aí a gente de vez em quando ia olhar a galera, ia trocar alguma fralda lá, voltava, tal. Quando foi Uhum. meia-noite eu fui descansar 2 horas, né? Aí eu fui descansar Sim. lá, lá no primeiro andar, tinha um quartinho lá, tal, e ela me deu uma, uma coberta para eu forrar lá para poder dormir e tal, né? E consegui descansar 2 horas bonitinho, cheirosinho, gostosinho, cabeludinho, do jeito Ai, que eu que sou, né? bom. Aí, aí depois eu acordei 2 horas, eu subi lá de novo, aí falei para ela, pode ir lá agora, né? Que já era 2 horas da madruga. Vai descansar. Ela falou, não, eu não, Uhum. ela falou, não, eu não descanso. Aí eu falei, você não descansa? Ela falou, não. Aí eu falei, mas quando antes de vir pro trampo, você cochila? Ela falou, não, eu fico vendo Netflix e eu acabo que eu não cochilo, né? Eu falei, caraca, aí quer dizer então que agora também você não vai cochilar? Ela falou, não. Rapaz, Nossa. e essa mulher, tu acredita que ela ficou lá sentada comigo lá, conversando o tempo todo, não parava, parecia assim uma vitrola assim que não parava nunca, né, cara? Eu falei, quando que vai de... Nossa. E eu rezando ali do lado dela para que acabasse a bateria, a pilha logo, né, pra ver, né? Eu falei, quando que desliga essa porra aqui? Não, a mulher fala, mas Uhum. menos mal que ela é um tipo de pessoa que fala e ouve, tá? Não é só aquela que só quer falar, sabe? É igual eu, Sim. tipo assim, eu falo pra porra, eu falo até pelo fiofó, mas eu, ao mesmo tempo, eu consigo ouvir. Lógico, tem que ser uma conversa boa pra É, poder eu tem a. parar, né? Sim, tem a troca, né? É, Isso então, que é o importante. pois é. Aí eu, ao mesmo tempo que eu ouvia ela, eu falava. Quando eu via que o assunto era xarope, eu já enfiava, né? Eu já me enfiava ali na roda e já Uhum. botava para quebrar tal, assim. Aí a conversa fluía, tal, pai, conversa vai, conversa vem, pum, pum, papam. Cara, a mulher não descansou nem um minuto. E Nossa. antes de vir pro trampo também, ela não descansava. E daí o que acontece, cara? Quando foi 5 horas da manhã, ela falou assim, ó, seguinte, bora acordar a galera porque hoje tem jogo, né? No caso tinha jogo hoje, 6 horas da manhã, da semifinal do terceiro lugar da Copa, né? Ela falou que eu Sim. quero ver a porra desse jogo também, mano. Bora acordar a galera aí, a gente já desce com a galera pra lá e vamos ligar a televisão, vamos limpar fiofó e vendo o jogo ao mesmo tempo. Porra, a mulher botar Uhum. fim pra porra, mano. É isso aí. Até aqui, traduz pra Lua, por favor. Aí. ハーロー、9時頃になると、その職員さんがもう一踏んだりしたから、椅子に座ってゆっくりしていいよって言ってくれたんだ。スマホを見てもいいし、トイレに行ってもいいし、自由に過ごしてねって。こんなに落ち着いた夜勤なんだと思って、すごくいい職場だなと感じたよ。時々入居者さんの様子を見に行ったり、おむつ交換をしたりしながら時間を過ごして、夜12時になったから僕は2時間の休憩を取ったんだ。1階に休憩用の部屋があって、その職員さんが布団代わりの小布団を貸してくれたから、ぐっすり眠ることができたよ。2時に起きて、今度はあなたが休憩してくださいと言ったら、その人は、私は休憩しないよと言ったんだ。休憩しないんですかと驚いて聞いたら、家を出る前も寝てないよ。ネットフリックスを見てたら結局寝なかったんだと言われたんだ。今もう寝ないんですかと聞いたら、寝ないよと答えていて、本当に驚いたよ。その後もその職員さんはずっと僕の隣に座ってずっと話をしてくれたんだ。本当におしゃべりが大好きな人だったけど、自分の話ばかりするわけじゃなくて、ちゃんと僕の話も聞いてくれる人だったから、とても話しやすかったよ。そうやってお互いに話したり聞いたりしながら楽しく時間を過ごして、朝5時になると、その職員さんが、今日はワールドカップの3位決定戦があるから、みんなを落とそう。私も試合を見たいのと言ったんだ。それで入居者さんを起こして、おむつを変えたり朝の身支度を手伝いながら、みんなでテレビをつけてサッカーの試合を見始めたんだ。それで一緒に見ながらケアもしつつ、楽しく朝の時間を過ごしたんだよ。Pô, perfeito, maravilha. Obrigado aí mais uma vez. É o seguinte, agora, tipo assim, eu vou continuar a conversa aqui e eu quero tocar num assunto que é um assunto meio polêmico, na verdade. É meio polêmico assim, mas na verdade é a verdade, né? Então eu vou falar aqui a partir de agora uns assuntos, na verdade, um assunto que eu toquei lá
de madrugada falando com a mina lá, com a mulher lá, e é a primeira vez que eu vi ela, tá, vamos lá, eu vou falar qual que é o assunto a partir de agora, beleza? Perfeito. Pois é, aí, isso voltando um pouco aí o tempo, né, lá por volta das 4 horas da madrugada, né, aí conversando as paradas e tal, aí ela comentou que os filhos, eu perguntei se ela tinha filho, ela falou que tinha 2 filhos, que já são adultos, né, já estão, o mais velho tem 30 e pouco, o outro tem tem 30, coisa parecida, né? E os dois ainda não casaram, né? O mais novo tem namorada, mas está só enrolando ela há 500 anos, e o mais velho não quer nem sair de casa para começar. A gente conversando esse tipo de coisa, né? Aí eu falei para ela, pô, esse tipo de coisa, infelizmente, né, não é um problema do Japão. Hoje em dia, até no Brasil, tem mas muitas famílias que estão com esse problema dentro de casa. Os filhos não querem sair, não querem casar e não querem ter responsabilidade. Isso é uma coisa que está acontecendo no planeta. Infelizmente, é assim. Aí nessa conversa vai, nessa conversa vem, eu perguntei para ela assim, né? Se de repente teus filhos aparecessem com uma estrangeira, eu pergunto muito isso para japonês, né? Se de repente teus filhos aparecessem com uma estrangeira lá, apresentando como namorada, querendo casar, o que que você pensaria? Qual seria a sua reação? Perguntei para ela. Ela falou assim, nossa, para mim, ela falou assim, para mim isso seria maravilhoso. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei que legal, né? Porque normalmente não é assim, né? Aí, aí eu perguntei, eu fui mais além, eu perguntei, e tu, antes de casar, você um dia já pensou, quando você era jovem, já pensou você tinha esse pensamento, de repente, ter um casamento internacional, casar com um estrangeiro, você pensou? Ela falou, sim, eu pensei. Eu falei, nossa, sério? Olha. Aí eu falei, bom, mas aí, né, pelo jeito você não teve essa oportunidade, porque você casou com um japonês. Ela falou assim, sim, casei e me arrependi até o último cabelo do fiofó, né? Falei, mas beleza, né? Nossa. Faz parte, né? Falei, faz parte. Aí o que acontece, cara? Aí eu fui mais além, eu falei assim, aí ela falou assim, não, é porque, ela falou assim, essa minha questão de eu querer casar com um estrangeiro nasceu de quando eu era estudante e eu vi pela primeira vez o filme do 007, né? Aquele cara bonito, tal, e eu fiquei apaixonada, né, pelo cara, e ao mesmo tempo ouvia dizer, né, ouvia dizer, sei lá onde que ela ouvia dizer, que os estrangeiros cuidavam muito bem das mulheres, que tinham um carinho especial, que é isso, que é aquilo. Aí eu falei, ó, seguinte, eu vou falar a minha parte que me toca, porque eu sou o estrangeiro da onda e eu sou casado com uma mulher da mesma raça que a sua, né? E o que acontece? Eu falei para ela assim, é que assim, na verdade, esse negócio de estrangeiro ser bonzinho com a mulher, ser cavalheiro, tudo mais, isso depende da cultura, porque eu tenho conhecidos que são casados com estrangeiros, mas eles são estrangeiros de uns países que têm uns costumes e umas religiões zoadas que faz a mulher de escrava, a mulher tem que cobrir até o fiofó, só fica o zoinho de fora, e enquanto os bonitão fica lá todo bonitão, sem pano de bunda na cara, sem nada de boa, e que a mulher é uma escrava. Então, tipo assim, se for para tua filha casar, se tu tivesse filha, e se fosse para tua filha casar com uma pessoa desses costumes, é melhor ela casar com um japonês idiota e ficar quietinha na casa dela. Tipo assim, eu falei assim para ela. Bom, vamos lá. Até esse assunto é muito polêmico. Se você quiser, traduz para a Lua aí. Se eu puder, traduz para a Lua, por favor, até aqui para ela poder entender. Por favor. カール。朝4時ごろ休憩しながら話をしていた時、その職員さんにお子さんはいますかと聞いたんだ。すると2人いるよ。もう2人とも大人だけどねと教えてくれたんだよ。話を聞くと1人は30代で、もう1人も30歳くらいだった。下の子には恋人がいるけど、なかなか結婚には進まず、上の子もまだ実家で暮らしているそうなんだ。そこで僕は、実はこういう話は日本だけじゃなくて、今ではブラジルでもよく聞きます。結婚や独立を先延ばしにする若い人が増えていて、家庭でも話題になったりするんですと話したんだ。それから僕はもし息子さんが外国の女性を結婚相手として連れてきたらどう思いますかと聞いてみたんだ。するとその人は笑顔で、私は大歓迎ですよ。素晴らしいことだと思いますと答えたんだ。僕は少し驚いて、そうなんですかと返したよ。さらに若い頃ご自身も外国の人と結婚してみたいと思ったことはありますかと聞いたら、
ありますよと答えてくれたんだ。でも実際には日本人と結婚されたんですねと言うと、その人は笑いながら、ええ、でも正直に言うと少し後悔したこともありましたと冗談交じりに話してくれたんだ。その理由を聞くと、学生の頃に初めて007の映画を見たとき、俳優さんがとてもかっこよくて憧れたし、外国の男性は女性をとても大切にするって聞いていたから、そういう人と結婚してみたいと思ったんだと話してくれたんだ。そこで僕は自分の考えとして、外国人だから優しい、日本人だから優しくないというように国籍だけで決まるものではなく、文化や価値観、そして一人一人の人柄が大切だと思いますと伝えたんだ。Pois é isso aí. Bom, aí só para complementar agora o que eu conversei com ela, eu falei assim, que é o seguinte, vamos lá, tá? Eu vou falar de novo agora, beleza? Combinado, pode falar. Então, aí beleza, aí eu falei para ela assim o seguinte, né? Porque, né, né, se você não tomar cuidado aonde você vai se meter, né, é melhor você ficar com o japonesinho aí na tua onda, tal, e ficar de boa, tal. Falei para ela, beleza. Aí, ao mesmo tempo eu falei para ela, cara, é assim, porque eu falei para ela, eu vou falar, né, no caso onde eu entendo que é o brasileiro, no caso do meu caso, né, tipo assim, é que é assim, japonês e brasileiro, no caso, eles têm uma diferença de cultura um de cabeça para baixo, é como se fosse o Brasil e o Japão, um fica lá do outro lado do planeta, o outro fica do outro lado, de tão diferentes que eles são, né? Tanto que, na verdade, eu falei para ela, ó, você tem eu falei para ela, olhando para ela, eu falei assim, ó, é o seguinte, você tem uma noção de como que é diferente o brasileiro, falando do brasileiro para um japonês, o brasileiro, ele dá muito valor na mulher, né? Tanto que eu vou te falar, eu falei para ela assim, tanto que a minha marmita, eita porra, a Lua tá, fala saúde para ela que ela deu um espirro do cacete agora. Obrigada. Saúde, saúde. O daijini né? Obrigada. Aí o que acontece? Aí eu falei para ela, cara, é o seguinte, é que é assim, né? Brasileiro é assim. Um homem, eu com 52 anos agora, para mim, eu dou valor na mulher e a mulher não é minha escrava, só que eu tenho ela como minha namorada. E se eu tenho ela como minha namorada, eu pratico sexo com ela de boa e eu quero fazer sexo com ela todos os dias. Comigo é assim, brasileiro é assim. O homem japonês, quando completa 20 anos, ele já não quer mais fazer sexo. Aí ele casa, ele faz sexo uma vez só para ter filho, nunca mais ele faz sexo com ela. E ela olhando para mim e falando, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Aí eu falei assim, aí mora a grande diferença de um brasileiro para um japonês. E eu, brasileiro, no meu caso, eu cuido do meu filho, sempre cuidei, eu sempre fez tudo de coisas a fazer, troquei fralda, dei banho, fiz isso, só não dei o peito para ele, mas tudo eu fazia para ele, eu fiz isso, fiz aquilo, para não dar trabalho para minha mulher, eu mesmo faço a minha marmita, eu mesmo faço a minha comida, quando eu estou em casa eu faço a comida, eu limpo, eu lavo, eu passo também, eu faço todas essas paradas e ainda dou um trato na mulher daquele jeito que ela merece. Falei assim, a mulher ouvinte de boca aberta, eu falei, sério? Falei, mas isso aqui, né, é brasileiro, né, cara? Isso aqui é outro nível, né? Falando pra ela, né? Bom, essa foi a conversa. Traduz pra Luz aí, por favor. Claro, e eu entendo o peso disso. Vamos lá. それでね、どこに自分が関わるか、誰と一緒になるかって本当に気をつけた方がいいんだよ。無理して合わない相手と一緒になるくらいなら、自分に合った日本人と落ち着いて暮らすのも全然ありだと思うんだ。僕はブラジル人の立場で話すけど、ブラジルと日本って本当に文化が似たとこなんだよね。ブラジルは地球の反対側にあって考え方も本当に違うんだ。例えば僕は今52歳だけど、女性を大切にして恋人として向き合ってるし、ほぼ毎日愛情を持って接してるんだ。一方で日本では20歳を過ぎたらもう夫婦関係が詰めてしまって、子供を作るために一度だけ関係を持って、その後はずっと何もないみたいなこともよく聞くんだよね。彼女もそうそうってうなずいてた。僕自身は子育ても家事もできる限りやってきたし、おむつを変えたりお風呂に入れたりできることは何でもしてきたんだ。正直母乳をあげる以外は全部やったと思うよ。 Beleza, obrigado aí pela tradução. Então é isso aqui.
Vou ficando por aqui, porque senão eu vou fazer 2 horas de vídeo e a Luazinha vai ficar injuriada. Ela já tá aqui com cara de injuriada ouvindo minhas conversas que eu falo pra cacete. Então, né, Entendi. melhor ficando por aqui. Então, deixe tudo na paz de Deus e tudo, né, o que tem de ser, tem que ser. E vamos que vamos. E é isso aí. Então, muito obrigado, ET, por sua companhia, né? Obrigado aí pela sua Claro, それ colaboração. でその imagina. 群れはSó um ボニータだ instantinho. ったの？ Então, a Lua tá perguntando se essa mulher era bonita, meu filho. Cara, não sei se eu vou falar infelizmente ou falo felizmente, não sei. Só sei dizer que é dragão, é dragão. É dragão. へえ。 Então, tipo assim, se fala que é dragão, né, mano? Porra, não posso. É canhão. É tipo assim, deixa eu ver se a minha amiga que consegue traduzir uma parada aqui pra mim, aproveitar que eu tô na onda. É o seguinte, eu tenho uma parada aqui. Exatamente. Então, eu tenho uma parada aqui, que eu tô conversando com o Luazinha aqui. Uhum. Vamos ver se existe tradução para japonês, que é o seguinte. Ela perguntou pra mim se essa mulher, tá ligado, tá lembrado que eu tava falando dessa mulher que tava trabalhando comigo aí, tá lembrado, não tá? Sim, sim, tô lembrada. Então, aí a Lua perguntou assim, mas ela era bonita? Ela perguntou pra mim, né? Aí eu falei pra Lua o seguinte, eu respondi pra Lua assim, ó, Lua, essa mulher, ela é gente boa, mas ela é dragão e ela é canhão. Ah, Então, eu falei isso pra ela. Vê se você consegue traduzir isso pra ela. claro, vamos lá. Dá pra falar assim em japonês de um jeito natural. Rua, あの人は性格はすごく良かったけど、見た目は僕のタイプじゃなかったんだ. Ou seja, ela era gente boa, mas não era meu tipo, não achei bonita. Passa a ideia sem ser pesado. Cara, é fenomenal, cara. Gostei, そういうふうに言っ gostei. てないのにそう訳しちゃったんだね。 A Lua tá falando assim, você não falou assim, mas ela tá falando desse jeito aí, mas não foi bem isso que você falou, né? Ela disse, né? Eu tentei deixar mais leve, assim, do jeito que você passou. Não, mas deixa pesado mesmo, porque ela quer saber a verdade, ela quer saber a verdade. Vai fundo lá, vai fundo lá. Calma aí. Mas olha, isso pode soar bem ofensivo a japonês também, tá? Só pra você saber. Não, Se de for boa, exatamente como você falou, De boa, de boa. seria algo como... Em japonês seria, Rua, あの人はすごくいい人だったよ。でも正直、ドラゴンみたいで、大号泣だったんだ. Traduzindo isso de volta só pra você sacar. Rua, ela era gente boa, mas falando a verdade, ela era um dragão, um canhão. Mas isso aí pode pegar bem mal em japonês também, só pra te avisar. Se for entre vocês e ela realmente quiser saber exatamente, essa é a versão. ちゃんと訳してないじゃんっつったらちゃんと訳してくれたんだね。 Caraca, mano, pegou na raiz, ó. Até a Japa entendeu agora que você pegou na raiz. Não, mas eu pedi pra ti, lógico, você não tá desrespeitando ninguém. Não, imagina. Você foi na raiz, mas porque eu pedi, lógico, né? Exato. Só traduzir exatamente como você pediu, tá Então, bom? e ela entendeu. Que bom. Ela entendeu, cara, ela entendeu. だからちょっと Porque ごまかしたりとか essas するとバレちゃうよ。 gírias são bem brasileiras, né? Não tem exatamente um correspondente em japonês. Mas Verdade, deu pra entender a essência. verdade. Traduz isso aqui que você falou agora pra ela, só pra ela pegar uma... Claro, claro. Brasil no surango da kara, Nihongo ni wa pittari atehamaru hyougen ga naiんだよ. だから完全に同じ言い方はないけど、言いたい雰囲気はちゃんと伝えられたと思うよ. Em português, como são gírias brasileiras, não tem uma expressão certinha igual em japonês. Não tem como falar exatamente igual, mas acho que a ideia, o clima do que você quis dizer, deu pra passar. É isso mesmo, tá でも certíssimo. わかるけれども、でも私の旦那さんが言ったこととはちょっと違うねっていうふうに感じたからそうだよ。 Entendi, sim. Perfeito. É isso aí. Beleza, então.
Muita paz, muita luz. Namastê e aloha.